Zeca e seus amigos estão animadamente ensaiando, entregues à música e à empolgação de estarem juntos, quando Sininha aparece incomodada e começa a reclamar do barulho alto que toma conta do ambiente. Com seu jeito direto e um tanto irônico, ela comenta que, no dia em que eles estourarem na carreira e se tornarem famosos, as pessoas irão querer visitar e até filmar o local onde tudo começou, justamente o porão onde ensaiam, reforçando a ideia de que aquele espaço simples pode ganhar um dia valor simbólico. Apesar da crítica, Sininha pede de forma mais branda para que eles abaixem um pouco o volume, dando a entender que a vizinhança está começando a se irritar com o som alto e constante. Em meio ao papo, ela surpreende o grupo ao perguntar se não haveria alguma maneira de encaixar Tibério na banda, sugerindo sua inclusão. Os meninos ficam em choque com a ideia, surpresos com a sugestão inesperada, mas tentando ser diplomáticos, alegam que sim, que existe essa possibilidade, embora não pareçam muito convencidos. Enquanto isso, em outro lugar, Tato está com uma garota, vivendo um momento descontraído, quando de forma repentina acaba sendo sequestrado. Demonstrando estar sempre um pouco prevenido, o homem que o aborda exige que ele assuma o volante, sugerindo que o uso de Tato será parte do plano do crime. Com isso, todos na casa começam a ficar extremamente preocupados com seu desaparecimento repentino, e o clima logo se torna tenso. Otávio, tomado por uma inquietação repentina, diz estar com uma sensação estranha, como se pressentisse que seu filho está em perigo, revelando uma conexão emocional profunda e quase instintiva entre pai e filho. Tibério aparece no ensaio, e entre os integrantes da banda começam os comentários sobre a possibilidade de incluí-lo no grupo, revelando que a ideia, antes de surpreendente a princípio, está realmente sendo considerada. Enquanto isso, Lisa prepara um chá com carinho, talvez pensando em algo mais tranquilo para acompanhar o momento. Mas Zeca, com seu jeito mais prático e direto, prefere beber leite gelado, mostrando sua simplicidade e preferência pessoal. Em outro ambiente, Estela e Bia arrumam o quarto para poderem dormir, organizando tudo com calma. Durante a conversa entre mãe e filha, Bia comenta sobre Theo sair sozinho, demonstrando certo incômodo com essa liberdade repentina, e pergunta se Estela permitiria que o pai dela fizesse o mesmo, tentando entender a perspectiva da mãe diante da situação de Diná e Theo. Enquanto isso, Diná está inquieta, tomada pela ansiedade, esperando Theo voltar para casa. Ao perceber que ele finalmente está chegando, ela corre para o quarto e se deita rapidamente, fingindo que já estava dormindo, numa tentativa de parecer indiferente, mesmo estando claramente afetada. Theo entra silenciosamente e encontra Diná aparentemente adormecida, e por um momento ele a observa com ternura, admirando sua beleza tranquila, mas logo segue para o banheiro para tomar banho. Enquanto ele está no banho, Diná, movida por saudade e desconfiança, cheira a roupa dele discretamente, como se buscasse alguma pista ou simplesmente conforto no cheiro que reconhece como dele. Em outro momento, Fátima chega à casa de Lisa, visivelmente abalada, e conta que sua casa foi assaltada. Em seguida, ela começa a relatar o acontecimento, tentando processar ainda os sustos prejuízos, enquanto Lisa a escuta com atenção e preocupação. Lisa diz que Fátima poderá dormir em sua casa, oferecendo abrigo com carinho e solidariedade, mas o pai dela sugere outra opção, propondo que a jovem vá para a pensão de Sininha, talvez acreditando que seria um ambiente mais apropriado ou com mais estrutura. Fátima, no entanto, firme em sua decisão, afirma que não pretende voltar para sua casa de jeito nenhum, ainda abalada com o assalto e com o medo de que possa acontecer novamente. Apesar disso, ela acaba concordando em voltar rapidamente, apenas para buscar alguns pertences essenciais, e os dois a acompanham até lá para garantir sua segurança. Enquanto isso, Tato, em uma situação extremamente perigosa, dirige sob pressão após ser forçado por um criminoso, e em determinado momento passa por alguns policiais que, atentos, percebem que há algo estranho acontecendo no veículo. Imediatamente, os agentes decidem iniciar uma perseguição, suspeitando da situação e agindo para intervir. Em casa, Otávio começa a ficar cada vez mais inquieto e preocupado com Tato, sentindo que algo realmente grave pode estar acontecendo com seu filho, o que o deixa ainda mais angustiado. Depois de pegar suas coisas, Fátima retorna e vai dormir na casa de Lisa, buscando um pouco de tranquilidade após o susto e tentando se sentir acolhida em meio ao caos. O capítulo chega ao fim com um momento de tensão crescente, quando Otávio recebe uma ligação urgente sobre seu filho e, assustado, afirma que está indo imediatamente para o local, demonstrando o desespero e o amor de um pai diante de uma possível tragédia.
Tato e a garota com quem estava conversam sobre o acontecimento tenso que acabaram de vivenciar, ainda abalados pela situação de perigo. Ao reencontrar Otávio, visivelmente cansado e perturbado, Tato conta que levaram seu carro durante o sequestro, tentando explicar com calma o que aconteceu. Enquanto isso, Dinah está deitada na cama ao lado de Theo, mas tenta manter certa distância física e emocional, como se quisesse se proteger ou controlar a raiva que sente. Mais uma vez, ela cheira a roupa dele, buscando algum sinal ou confirmação de suas suspeitas, e, tomada pela desconfiança, sai do quarto em silêncio. Inquieta, Dinah acorda Maroca no meio da madrugada e começa a desabafar, dizendo que Theo não saiu com nenhum amigo, como havia dito, e que sentiu um cheiro de perfume feminino em sua roupa, algo que a deixou ainda mais desconfiada. Em um tom revoltado, ela afirma que está na cara que Theo está traindo ela, e declara que essa história dele sair sozinho chegou ao fim, pois não permitirá mais esse tipo de liberdade. Maroca, tentando trazer um pouco de razão à conversa, responde que Theo não é um passarinho para ela manter preso numa gaiola, sugerindo que o ciúme excessivo pode estar prejudicando a relação. Dinah, no entanto, se irrita profundamente com a resposta e se mostra ainda mais abalada emocionalmente. Em outro ambiente, Fátima, emocionada e grata, diz que jamais irá esquecer o que Lisa fez por ela naquela noite difícil, demonstrando todo o seu carinho e reconhecimento. Em seguida, ela revela que sempre sonhou em ter uma filha como Lisa, deixando claro o quanto admira sua generosidade. Agenor, por outro lado, traz um tom mais crítico ao dizer que Lisa não é exatamente o anjo que aparenta ser, insinuando que há mais por trás da imagem doce da jovem. Fátima, firme em sua opinião, responde que Lisa é sim um doce de pessoa e que tem um coração incrível. Por fim, Agenor deseja a Fátima um grande dia, encerrando a conversa de forma mais leve, ainda que carregada de sentimentos contraditórios. Otávio passa mal repentinamente, e todos ao seu redor percebem a situação com preocupação e correm para ajudá-lo, tentando entender o que está acontecendo. Ao verem que ele está realmente debilitado, alguém comenta que já chamaram o Dr. Alberto para prestar depoimento, mostrando que a situação é séria e exige atenção médica imediata. Enquanto isso, Dinah chega ao local, ainda com um semblante fechado e visivelmente abalada, e logo é abordada por Andresa, que lhe mostra um objeto e pergunta o que ela achava daquilo, tentando seguir com as questões do dia a dia normalmente. Dinah, porém, reage com sarcasmo, zomba da situação e fala sobre devolução, demonstrando irritação e impaciência. Ela afirma com firmeza que é ela quem faz as compras da galeria, como se quisesse reafirmar seu controle sobre tudo. Andresa, percebendo o tom agressivo, responde que, se Dinah está com algum problema pessoal, aquilo não tem absolutamente nada a ver com ela, deixando claro que não pretende aceitar tratamento injusto. Dinah então muda de assunto e diz que esqueceu completamente da exposição que havia marcado para o mês que vem, o que evidencia sua desorganização emocional. Andresa, não escondendo sua percepção, afirma que está na cara que ela brigou com Theo, como se aquilo explicasse todo o comportamento alterado de Dinah. Dinah nega, dizendo que não brigou com ele, e ainda alfineta, dizendo que se Andresa foi até lá tão cedo apenas para fofocar, poderia muito bem voltar para casa. Em outra conversa, Mauro pergunta a Theo se ele havia falado com Dinah sobre a ida à boate, e Theo dá a entender que não, preferindo manter o silêncio sobre o assunto. Theo comenta que Dinah está mudando, mas Mauro retruca, dizendo que as pessoas não mudam da noite para o dia, e que pelo jeito ainda vem mais confusão por aí. Enquanto isso, Andresa e Dinah acabam se desentendendo mais uma vez, e Carmen tenta aliviar a tensão entre as duas, tentando mediar a situação com diplomacia. Mas Andresa vai além e revela que o marido de Dinah saiu ontem à noite e que ela, irritada com isso, agora quer descontar a frustração em cima delas, deixando a situação ainda mais tensa e constrangedora para todos os presentes. Dinah diz que seria bom Andresa parar com aquilo, pois claramente não sabia do que estava falando, deixando evidente sua irritação. Andresa, no entanto, não se intimida e responde de forma firme, dizendo que Dinah deveria descarregar sua raiva em Theo, já que ele, como marido, tem a obrigação de aguentar seus surtos e crises. Dinah rebate imediatamente, afirmando que seria melhor ela tirar Theo da conversa, tentando proteger o nome dele e evitar mais provocações. Andresa, por sua vez, não recua e deixa claro que não é empregada de Dinah, mostrando que não aceita ser tratada com superioridade ou desrespeito.
Em seguida, num gesto de orgulho, ela pede desculpas pela compra feita e, para encerrar o assunto, paga pelo objeto que havia adquirido anteriormente. Dinah, num impulso de fúria e desprezo, rasga o dinheiro na frente de Andresa, como se quisesse desmerecer o gesto. Em resposta, Andresa quebra o objeto ali mesmo, encerrando a discussão com um ato simbólico de rompimento. Enquanto isso, na cadeia, um dos presos comenta de forma provocativa que Mauro irá roubar a mulher de Alexandre, insinuando que ele perderá Dinah. Alexandre, com o olhar frio, dá a entender que, se Mauro fizer isso, haverá consequências, deixando clara sua ameaça. Em outro momento, Alexandre comenta sobre sua família, demonstrando certa nostalgia ou arrependimento. Já fora desse ambiente, Otávio, que ainda se recupera do mal-estar que sofreu, ouve de Alberto que aquele mal que ele teve era natural, considerando tudo que passou no dia anterior. Apesar disso, Alberto afirma que Otávio precisará iniciar um tratamento mais sério, pois sua saúde inspira cuidados. Mas Otávio resiste e insiste em dizer que não tem nada. Mesmo assim, Alberto prescreve alguns exames para que ele possa fazer o quanto antes. Otávio, ainda abalado, revela que ontem teve um pressentimento muito forte de que algo ruim estava acontecendo com seu filho e diz que, de fato, ele foi assaltado. Alberto, tentando acalmá-lo, diz que ele captou à distância o medo e a energia do filho e que isso, apesar de impressionante, é algo que pode acontecer. Em seguida, ele comenta que há coisas na vida que são cercadas de mistério e começa a falar sobre o conceito de reencarnação, sugerindo que existem conexões que vão além da lógica e da razão. Otávio, tocado pelo momento, confessa que, por um segundo, chegou a esquecer até do mundo lá fora, como se estivesse imerso em outra dimensão de pensamentos. Após esse diálogo reflexivo, os dois saem juntos, deixando no ar o peso das emoções e das revelações vividas. Andresa chega em casa tomada pela raiva após o desentendimento com Dinah, demonstrando claramente seu aborrecimento. Guiomar, tentando amenizar a situação, comenta que Dinah provavelmente passou uma noite terrível, tentando justificar o comportamento da sobrinha. No entanto, Andresa, ainda muito irritada, responde que não tem nenhuma obrigação de suportar as atitudes de Dinah e, em um tom decidido, revela que não pretende mais voltar à locadora. Raul tenta intervir, dizendo que Dinah está passando por uma fase difícil e que precisa de compreensão, mas Andresa afirma que isso não justifica tudo. Enquanto isso, Mauro se apresenta como amigo de Alexandre e envia um recado para Lisa, pedindo que ela vá vê-lo no domingo. Lisa explica que não compareceu da última vez porque seu pai estava doente, e Mauro, com educação, deixa seu endereço com ela. Em tom elogioso, ele comenta que Alexandre tem bom gosto, e Lisa, que estava por perto, acaba ouvindo o comentário, ficando visivelmente sem graça. Em outro momento, durante uma refeição, Otávio recebe uma ligação da delegacia e, após desligar, informa a Tato que ainda não encontraram a chave do carro dele, o que o deixa mais preocupado. Em paralelo, Maroca tenta defender Andresa, dizendo que ela sempre ajudou muito na locadora, mas Dinah retruca friamente, alegando que Andresa só vai até lá para passar o tempo. Em seguida, Dinah faz um comentário duro, dizendo que Andresa é uma mulher frustrada e infeliz, mas Maroca, com sabedoria, responde que Andresa e Raul vivem bem juntos. Dinah, sentindo-se atingida, entende o comentário como uma indireta, como se Maroca estivesse insinuando que quem não vivia bem com o marido era ela própria, o que a deixa ainda mais incomodada. Nesse momento, Theo chega em casa e logo percebe que Maroca está sem seus aparelhos auditivos e comenta que ela faz isso de propósito quando quer escutar as conversas de Dinah. Maroca, desconcertada, se retira do ambiente. Theo então pergunta se houve outra discussão entre elas e Dinah responde que o clima tenso foi causado por causa de Andresa. Em outro ponto da casa, Tato pede uma carona até a agência para Otávio, tentando resolver suas pendências. Enquanto isso, Sininha conversa com Bia e pergunta se ela foi ao colégio naquele dia, e logo emenda dizendo que ela não tem ido mais à casa dela, demonstrando certa preocupação e curiosidade com o afastamento da menina. Após conversarem um pouco, Bia acaba encontrando Tato, que logo explica que foi até a agência para buscar seu carro novo. Em seguida, ele pede para ela avisar que ele irá ligar para Naná mais tarde, demonstrando que ainda está com a cabeça cheia de compromissos. Enquanto isso, Sininha conversa com Bia e aproveita para elogiar Tato, ressaltando qualidades que ela percebe nele. Bia, em outro assunto, comenta sobre a falta de uma empregada em casa, mas Estela, com sinceridade, diz que não sobra dinheiro suficiente para contratar uma. Bia então comenta que sua mãe não deveria ter mandado seu pai embora.
revelando que essa opinião, na verdade, veio de sua avó. Stella, em um tom mais sério, responde que, se Bia soubesse de toda a verdade, provavelmente não acreditaria, indicando que há segredos ou situações mais complexas do que ela imagina. Em outro núcleo da história, Alexandre recebe a visita de Theo e Raul na prisão. O clima é tenso, e o capítulo se encerra de forma impactante, com Alexandre fazendo pedido enigmático e sombrio. Ele pede que, quando sair da cadeia, ambos fujam dele, deixando no ar a ameaça de que Theo e Raul podem estar correndo sério perigo caso ele seja libertado.